Louvado seja Deus pela sua vida e pela sua presença hoje, nesta manhã, na casa de Deus. Capítulo 3, no versículo 8 de Esdras. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, tá aí um bom nome para você dar para o seu filho, hein? Você que está grávida, se for menino, coloca Sealtiel, que é um nome fácil da gente falar. E Jeshua, filho de Josadoque, e os outros seus irmãos, que deveriam ter nomes mais difíceis ainda, por isso que não colocaram aqui, sacerdotes e levitas e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para superintenderem. Então se apresentaram Jeshua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Henadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Aqui, olha aqui para mim, aqui vai começar a construção do segundo templo. Primeiro templo, o templo glorioso, o templo que Salomão construiu, foi totalmente destruído, dizimado, como também todo Israel, quando a Babilônia invadiu Israel, e as pessoas que não morreram foram levadas para o cativeiro, e lá elas ficaram 70 anos. Mas Deus tinha dado uma profecia, que depois de 70 anos o cativeiro ia acabar, e o povo ia voltar para Israel, e um novo templo seria erguido, amém? Então esse é o cenário aqui. Então diz assim: quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, em símbolos, para louvarem o Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras. Quais são as palavras? Ele é bom, diga assim: Deus é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mais uma vez, diga: Deus é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre a minha vida, amém? Eles diziam sobre Israel, e todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família, já idosos, já o quê? Idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Veja bem o que aconteceu. Enquanto tinha uns que estavam chorando em voz alta, uma outra parte do povo estava dando gritos de alegria. Então havia vozes de choro, vozes de alegria, vozes de alegria, vozes de choro. A população mais velha de Israel, que tinha visto o primeiro templo, o templo glorioso, o templo de Salomão, quando viu esse começaram a chorar. Mas os mais jovens, muitos deles que tinham nascido no cativeiro, que não tinham uma pátria, que não tinham uma casa, que não tinham um templo para adorar a Deus, tinham que adorar no cativeiro, quando viram os alicerces do novo templo, começaram a rir e a saltar de alegria. De maneira, veja que coisa interessante, leia aí, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria e as vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Quem estava muito longe, os vizinhos de Israel, não conseguiram identificar se o povo estava alegre ou se o povo estava triste, porque o choro se misturava com os risos de alegria, a alegria se misturava com a tristeza. Uma grande parte estava chorando
de tristeza e uma outra parte estava chorando de alegria. Tudo isso se misturava e os vizinhos ficavam perguntando: vem cá, esse povo, eles estão tristes ou eles estão alegres? Porque a gente está ouvindo daqui choro, mas a gente vê que também tem gente rindo. Você sabe o que é que mata muita gente? Você sabe o que é que deixa muita gente desanimada na fé? Você sabe o porquê que tem muita gente que não vê o agir de Deus, coisas novas na sua vida? Porque ela fica comparando a vida dela com muita coisa. Tem gente que ela fica comparando o passado dela, fica comparando o passado com o presente dela. E isso quando não tem aquelas pessoas que comparam a vida dela com a vida dos outros. E quando você vive de comparação, quando você olha para alguns anos atrás e diz assim: olha, alguns anos atrás eu tinha minha casa própria, mas hoje eu moro de aluguel. Alguns anos atrás eu tinha um carro novo e hoje eu estou andando de ônibus. Alguns anos atrás eu tinha uma família e eu perdi essa família. Alguns anos atrás eu estava casada e feliz e agora eu estou divorciado. Por que aqueles homens idosos estavam tristes? Aqueles homens idosos, eles tinham sobrevivido uma grande guerra, onde milhões de pessoas morreram, mas Deus, pela misericórdia, guardou eles. Aqueles homens idosos passaram 70 anos no cativeiro. Quantos anos? E eles não morreram. Olha só a misericórdia de Deus. Você conhece alguém que passou 70 anos preso? Nós não estamos falando de meio século, não, estamos falando de 70 anos. Você conhece alguém que passou 70 anos preso e conseguiu sair? Mas aqueles homens ficaram quantos anos presos? 70 anos. E não só eles saíram do cativeiro com vida, como eles conseguiram voltar para Israel. E agora Deus estava abençoando, Deus estava prosperando, Deus estava pegando o que era só cinza e levantando de novo. Deus estava prosperando o povo e agora eles tinham condição de construir um segundo templo. Então eles foram todos alegres. E quando os construtores começaram a colocar os alicerces do templo, eles olharam o alicerce. Aqueles homens idosos, o que eles fizeram? Olharam o alicerce. E eles calcularam na cabeça deles. Eles olharam para o passado. E eles viram que o novo templo que eles iam construir era muito menor que o primeiro templo. Não ia ter a mesma glória, não ia ter o mesmo tamanho, não ia ter a mesma riqueza. Quando eles olharam para o alicerce, eles disseram: isso é muito pouco, isso é muito inferior, não é nada comparado ao que nós conhecemos. A gente esteve muitas vezes quando a gente era criança lá no templo de Salomão. Isso que a gente está fazendo agora vai ser muito, muito, muito menor. A glória de Deus não vai estar nesta casa como esteve no primeiro templo. E eles começaram o quê? A chorar de tristeza, porque na cabeça deles Deus estava fazendo muito pouco. Na cabeça deles Deus estava fazendo algo menor. Eles esperavam uma coisa e estava acontecendo o quê? Outra. E Deus não é Deus do passado, nem do presente, nem do futuro. Ele é Deus eterno. Você não pode, se você é uma pessoa que tem 50 anos, você não pode comparar a tua vida com 50 anos quando você tinha 30 anos. Se você tem 70 anos, você não pode comparar a tua vida de 70 anos com a tua vida de 40 anos. Você também não pode comparar a tua vida com o que as pessoas postam nas redes sociais, porque a promessa de Deus para a tua vida, você não vai encontrar no Instagram de ninguém, nem no TikTok de ninguém, nem no Facebook de ninguém, nem no YouTube. A promessa que Deus tem para a tua vida, você vai encontrar olhando para a palavra de quem? Quando você olha para trás e você diz assim: eu estava muito melhor alguns anos atrás, hoje eu vivo muito pouco. Anos atrás Deus me abençoou poderosamente, mas agora Ele não me abençoa como Ele me abençoava. Você sabe o que atrapalha muita gente de voltar para Jesus? Tem muita gente afastada, que ela quer voltar para Jesus, ela até vem na igreja, mas o diabo coloca na cabeça dela: olha, você se afastou, você pecou, você errou, você está muitos anos longe de Jesus, você nunca mais vai ser a mesma.
Você não tem mais o coração puro como você tinha. Você não tem mais os olhos puros como você tinha. Você nunca vai ser o que você foi alguns anos atrás. E quando a pessoa compara o que ela foi lá atrás com o que ela é hoje, ela fica deprimida, ansiosa, frustrada, triste. Agora você vê o outro lado, porque tinha gente chorando e tinha gente feliz, rindo. Você pode olhar para uma fase da tua vida e chorar, porque você está se comparando. Ou você pode olhar para uma fase da tua vida e ficar feliz e agradecer. Os jovens, quando viram o templo, eles começaram a chorar de alegria, a rir, a cantar. Porque aqueles jovens, muitos deles nasceram no cativeiro. Eles nasceram escravos, e agora eles estavam livres, e agora eles tinham uma nação, um país, e agora eles iam começar a construir um templo, para que sempre eles pudessem adorar o Deus deles. Então aqueles jovens que nunca tiveram nada, que agora estavam tendo alguma coisa, eles estavam muito felizes e gratos a Deus. Muita coisa na nossa vida depende dos nossos olhos. Tem gente que pelo fato dela estar sempre lá no passado, dela estar sempre comparando o que ela tinha, o que ela fez, aonde ela foi, quanto ela tinha no banco, como ela estava espiritualmente, com hoje dela, ela fica frustrada. A fé dela esmorece. Ela começa a achar que não tem mais testemunho para contar, que Deus não vai fazer nada grande na vida dela. Mas Deus, deixa eu te falar uma coisa, Deus não está, a bênção de Deus não está num carro que você tinha, nem no dinheiro que você tinha, nem no relacionamento que você tinha. A bênção de Deus, diga assim, está dentro de mim. As vozes se misturaram, tristeza e alegria, alegria e tristeza. Os vizinhos ouviram aquilo e não sabiam. Vem cá, eles estão alegres ou eles estão? Esse povo não se decide. Você tem que decidir como você vai viver a sua vida. Se você quiser passar a sua vida reclamando, murmurando, deprimida, triste, infeliz, você vai encontrar 1 milhão de motivos para isso. Porque a gente passa por muitas lutas, sim ou não? A gente enfrenta muitas guerras, a gente passa por perdas, a gente passa por decepções. Agora, se você decidir, porque tudo na nossa vida é uma decisão. Se você decidir viver a sua vida com fé, viver a sua vida com alegria, viver a sua vida dizendo Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Graças a Deus, ainda estou de pé. Sempre que o inimigo te atacar, sempre que o inimigo disser que você é uma derrotada, um derrotado, que não está acontecendo nada, olhe para trás, não para você ficar preso. Olhe para trás para você se lembrar de quantas coisas Deus já fez, quantos livramentos, quantas portas, quantos escapes, como que Ele já se manifestou na sua vida. Se você for uma pessoa que for comparar o teu presente com o teu passado, você sempre vai ficar frustrada e vai ter medo do futuro. Eu posso olhar para o meu ministério e dizer assim, poxa, 10 anos atrás, eu estava pregando domingo para 6.000 pessoas. Há 10 anos atrás, há 7 anos atrás, eu chegava no templo para pregar, eu tinha empregados, eu tinha segurança particular, eu tinha centenas de obreiros, eu chegava, não tinha que esquentar a cabeça com nada, era só subir no altar e pregar. Aí eu olho para o meu presente e digo, Deus não está fazendo nada, porque agora eu não tenho centenas de pessoas para me ajudar, eu não tenho centenas de obreiros para me ajudar. Aquela porta ali da igreja, eu já abri mais de 400 vezes. Essa live aqui é a gente que monta, com a ajuda do Elton, mas quando ele não vem, eu monto sozinho. Os programas de YouTube, tudo, é a Amanda que grava para mim. Antigamente eu tinha dezenas de funcionários numa televisão para trabalhar para mim, agora eu tenho a minha esposa. Aí eu posso me frustrar e dizer assim, tá vendo? Sou um derrotado, tá vendo? Olha só, Deus só está fazendo coisa pequena. Olha como o segundo templo é inferior ao primeiro templo. Mas eu posso olhar para a minha vida e dizer assim, graças a Deus, e dizer, não estou ouvindo você. Veja o que Deus está fazendo, veja como Ele é misericordioso, veja como apesar de todas as lutas, nós temos ganhado almas para Jesus,
Deus tem abençoado aqui, através da transmissão, a gente tem alcançado milhões de pessoas. Deus está fazendo algo novo, mas eu não posso comparar passado com presente. Isso é cruel demais. Isso é cruel demais. Já tem um diabo para se levantar. Eu mesmo vou me levantar contra mim mesmo. Agora você usa, acredito que quase todo mundo aqui, quase todo mundo que está me assistindo, usa esse versículo. Esse versículo é um dos mais conhecidos na Bíblia. Ele é dito de todas as maneiras, só que as pessoas não entendem por que foi dito esse versículo. 16 anos depois, quantos anos? A obra demorou 16 anos. 16 anos depois, o profeta Ageu vai fazer a inauguração do segundo templo. E ele está pregando profeticamente, como eu estou pregando profeticamente para você nessa manhã. Amém? Ageu capítulo 2, versículo 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentre pouco, eu farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo através da boca de Ageu: o que vocês estão chamando de pequeno, o que vocês estão chamando de inferior, o que vocês estão chamando de apagado, eu estou dizendo que a minha glória vai estar nesse lugar, e eu vou trazer riquezas de todas as nações para esse lugar. Amém? Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Aí veio o versículo muito usado: a glória desta última casa será maior do que a primeira. Quem conhecia esse versículo? Você já falou esse versículo para alguém? Alguém já falou para você? Geralmente quando alguém está passando uma luta, a gente diz assim: olha, não te preocupa não, Deus é contigo, confia em... a glória da última casa será maior do que... Deus não precisava de um templo maior, porque Deus não está preso dentro de 4 paredes. Deus não precisava de todo aquele luxo que teve no primeiro templo. Deus não precisava ter um novo Salomão para trazer uma construção única, porque Deus diz: eu vou abalar o céu, eu vou abalar a terra. Quem vai trazer riqueza para esse templo vai ser eu. A glória desse templo vai ser maior do que a... Não despreze o que Deus faz na tua vida. Amém? Nunca despreze. Você pode estar até endividado, você pode estar até fraca, você pode estar passando por uma luta grande, você pode estar quebrado no momento, você pode estar vivendo uma situação difícil, mas a glória da última casa é maior do que a primeira. Amém? Não compare presente com passado. Se você casou a segunda vez, não compare o casamento de hoje com o casamento do passado. Você está vivendo uma outra história com uma outra pessoa. Eu conheci uma senhora e eu estava vendo ela tentando abrir uma porta, e ela colocava a chave. Você sabe quando você quer... Já aconteceu com você de você querer colocar uma chave na fechadura e ela não entrar? Ou então ela entra, mas parece que emperra. E essa mulher estava lá, e ela estava querendo abrir a porta, e aí eu fiquei assim só olhando, e ela estava ficando frustrada. E eu falei para ela assim: senhora, a senhora está tentando abrir a porta certa, porque aqui é a casa da senhora, só que com a chave errada. A senhora ainda não entendeu que essa chave é de uma outra porta, de um outro lugar. E ela olhou para a chave, ela disse: meu Deus, essa é a chave da minha casa antiga. Eu vivi tanto tempo lá que eu estou tentando abrir a minha casa nova com a chave da casa antiga. Assim é muita gente. Você nunca vai abrir uma nova porta na tua vida, você nunca vai abrir uma nova porta na tua vida usando chaves do teu passado. Era como aquela mulher, ela vendeu a casa, mas ficou com a chave, e ela estava tentando abrir a porta do apartamento dela com a chave de uma casa velha. Deus está dizendo: eu estou fazendo algo novo. Foque a sua fé em Deus, busque a Deus, seja fiel a Deus, se converta. Se for para chorar, não chore de frustração, chore lágrimas de arrependimento. Se converta, pegue firme com Jesus. Amém? Senão, mesmo quando Deus fizer, você não vai ter olhos para saber que Ele está
fazendo. Todo dia para mim é um presente. Acordei 5h30, primeira coisa que eu faço, minha oração, eu abro a janela do quarto e eu digo: Deus é bom o tempo todo. Veja só que belo dia nós vamos ter hoje. Hoje é um belo dia para nós buscarmos a Deus. Louvado seja Deus. Quantas pessoas fecharam os olhos para dormir essa noite e não acordaram? Mas eu acordei. A misericórdia de Deus está comigo, a graça de Deus está comigo, a presença de Deus está comigo. Eu vou ter um dia abençoado em nome de Jesus. Amém?